Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma noite de estudos e reflexões. Hoje a nossa obra de reflexão é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Perdoe. Nós, então, já agradecemos a companhia, Tânia chegando já, os amigos logo também estarão acessando, Ivete, que já está conosco, Yara, agradecemos muito, vamos fazer nossa prece e depois nós continuamos as nossas reflexões desta noite. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, que os bons amigos espirituais nos cerquem, Pai, amparando, protegendo, iluminando, fortalecendo a fé, alimentando a esperança, a força para vencer o mundo, vencendo a nós mesmos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, Mauro, Terezinha, Célia, Brígida, Marcos, Jane, Laura, Eliana, agradecemos muito, Marcelo, agradecemos muito a companhia de vocês e hoje, nossa noite, estudamos a obra Vidas Vazias. Boa noite, Dilza, vamos ver quem mais, Sandra, que eu ainda não tinha cumprimentado, muito boa noite, Ivone, sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 4 da obra Vidas Vazias. E nesse capítulo 4 tem como título Conquista Tua Paz. É uma reflexão e um convite a esse trabalho que todos precisamos fazer, Conquista Tua Paz. Cada um traz a paz, o céu, o inferno dentro de si mesmo. E, portanto, escolher viver de uma forma melhor é um trabalho árduo que cada um tem que fazer consigo mesmo. Então vamos lá, as reflexões, antes cumprimentando Carol, o seu Antônio, quem mais que eu vi por aqui passando diante dos meus olhos, são muitos amigos e a gente simplesmente, como eu disse para vocês, o Face está saindo com uma formatação um pouco diferente e a gente não consegue nem visualizar muito dos amigos. Mas aqui está seu Antônio, Cleide, Carol, graças a Deus, Sérgio, sejam todos bem-vindos, Cleusa, é uma alegria estarmos juntos. Então, a Joana de Ângeles inicia a reflexão a respeito da conquista da paz individual que cada um precisa fazer. Ela fala da vida na Terra, ela inicia fazendo uma análise da vida terrena, dizendo que são turbulências todos os dias. Ontem mesmo, na reflexão, nós vimos exatamente isso. A Terra, no grau evolutivo em que ela se encontra, a humanidade que nela se encontra, nós temos turbulências provocadas por nós mesmos, pelas outras pessoas e turbulências da própria natureza terrena que assim se faz presente. Então, constantemente, dificilmente, nós passamos um dia sem termos alguma notícia que possa nos preocupar, nos chatear, mexer com o nosso emocional, mexer com aquilo que tínhamos programado para aquele dia em nossas vidas. Então, existe essa turbulência natural, nós estamos sempre nos deparando com essa condição. Vamos lá, que eu ainda não disse boa noite a Valéria, a Vanderlei, a Sueli, a Mara, Júlio César, Gil, sejam todos bem-vindos, é sempre motivo de festa para nós. Então ela analisa a questão desse mundo cheio de turbulências onde nós estamos e os fenômenos perturbadores a cada instante chegam até nós. Então, se nós ligamos o noticiário e televisão, na verdade, poucas notícias são otimistas, há muita discussão, há muita desgraça sendo mostrada, mas muita coisa boa está acontecendo que não é mostrada, que não é trazida à tona, porque parece que a natureza humana, de um modo geral, é tendenciosa a enxergar mais aquilo que é negativo, depreciativo, mais difícil, que causa impacto. Essa é a característica que nós temos observado. Então, ligamos pela manhã, à tarde ou à noite e vamos ter sempre notícias
que podem perturbar a nossa vida. Nos jornais, nas rádios, sempre parece que a manchete é exatamente essa. Então são fenômenos perturbadores que nós temos que enfrentar a cada instante. Claro que diante dessa turbulência, diante dessas coisas que nos perturbam a caminhada diária, isso tudo é um desafio para nós, um desafio aos nossos valores éticos, porque se bobearmos, nós vamos escorregar pelos caminhos mais complicados, como nós vimos na lição de ontem, trazida por Emmanuel, onde na Epístola de Tiago, ele chamava a nossa atenção para a perseverança, para a fé, porque é muito fácil o homem velho ter mais poder sobre nós. O homem velho que existe em nós tem mais poder sobre o homem atual que estamos aqui vivenciando. Por conta disso, das experiências anteriores, mais dolorosas, mais difíceis, mais grosseiras, mais animalizadas, nós temos uma tendência natural a sermos atraídos por esse aspecto. Então, é uma luta diária não nos deixarmos levar. Colocando esses valores na vida diferente daquilo que é proposto. Notícias sem significado nas redes sociais perturbam a nossa vida. Notícias sem significado, elas não teriam um valor que é dado a cada uma delas. Não mereceriam, alguém solta alguma coisa, parece que é um prazer de trazer a notícia ruim. Em vez de trazer o caminho, a luz para o outro, a esperança, a força, parece que o desejo é esse mesmo. Então Joana diz notícias sem significado nas redes sociais, porque hoje usamos muito as redes sociais, mais variedade de distrações que o mundo está oferecendo. O mundo, nós temos de um tudo, desde as distrações pelos nossos meios televisivos ou meios da nossa informática, até presencialmente, como muita gente está fazendo. O mundo é um convite constante à nossa distração. Então, essas notícias, essas distrações, essa variedade de distrações que nós estamos vendo, competem com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de serem atendidos. Nós temos deveres, no entanto, nós vamos nos envolvendo e nos enroscando com essas coisas todas e deixamos nossos deveres de lado, deveres que estão aguardando. Nós estamos aqui reencarnados, trazendo um rol de deveres a cumprir. No entanto, nos distraímos na vida e nem sempre damos atenção àquilo que deveríamos verdadeiramente fazer. Aí ela fala sobre o tempo que parece escoar com rapidez. E é uma frase constante nossa: poxa, mas hoje já é quinta-feira, a semana voou, nossa, já é tal hora. Nós não percebemos e a impressão que nós temos mesmo é que o tempo está voando, que está rápido demais. Até porque são tantas coisas oferecidas aos nossos olhos nessas questões das mídias, das distrações, da vida em comum, que chegamos a esquecer mesmo dos compromissos, que o tempo parece pouco para experimentar tudo isso, para participar de tudo isso. Então, achamos que o tempo, ele simplesmente encolheu, porque está passando rápido, parece que o nosso dia não dá mais para fazer tanta coisa. Aí nós nos lembramos daquelas cenas do passado, das pessoas tranquilas, faziam suas atividades domésticas e tinham ali a tarde para prosear com o vizinho, sentavam com as cadeiras na calçada, as crianças brincando, hora de aula, hora de tarefa. Na verdade, os divertimentos só aconteciam no fim de semana, era um cinema, uma volta na praça, um passeio. Não havia tanta distração nos tirando o foco da existência, dos compromissos na existência.
E parece que esse tempo o dia demorava a passar. Tínhamos um tempo para tudo. E hoje há tanta oferta no mercado, oferta que nos distrai no mercado, que nós simplesmente o tempo se escoa, nós não resolvemos tudo. Bem, ainda temos boa noite para o Gil, a Sebastiana, a Silvana, a Thelma, Cidinha. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Como nós gostamos de dizer, é sempre uma alegria estarmos juntos. E assim, meus amigos, nós vamos fazendo, a Joana está fazendo essa análise do nosso dia a dia, de tudo isso que nos acontece. Ela fala desse tempo que parece escoar com tanta rapidez, porque há uma multiplicidade de mecanismos de fuga de responsabilidade. É isso que acontece, a gente se distrai aqui, se distrai ali e não dá conta das tarefas que eram de nossa competência, muitas vezes não damos conta, porque nos distraímos por essa multiplicidade de mecanismos que a vida está nos oferecendo, mecanismos de fuga dessa responsabilidade. Assim, por esse caminho, ele nos faculta o quê? Que tipo, esse mecanismo de fuga nos permite o quê? Diz Joana, bisbilhotice e curiosidade em torno de futilidade que assumem significados que não merecem. Puxa, Joana pega pesado com a gente, porque ela está dizendo que nós estamos deixando as nossas responsabilidades, deixando os nossos dias se escoarem rapidamente, perdendo oportunidades de realizações e de aprendizado tantas vezes, porque estamos ocupados, seja nas nossas redes sociais ou de outras formas, com bisbilhotice. Vamos bisbilhotar a vida do outro. E é uma verdade que nenhum de nós pode negar. É um tal de querer saber o que está acontecendo na vida do outro, na casa do outro, o que o outro está comendo, deixando de comer, vestindo, deixando de vestir, onde está passando o fim de semana. E a gente entra nessa roda de se expor demais para que os outros possam bisbilhotar a nossa vida da mesma forma que bisbilhotamos a vida do outro. Ficamos ali escarafunchando a vida de todo mundo. E curiosidade em torno de futilidade. É uma curiosidade imensa por coisas tão banais, tão frívolas, tão pequenas. E é disso que, por exemplo, a propaganda e o marketing se ocupam para vender futilidades. Futilidades, qualquer novidade que saia, qualquer coisa que saia chama atenção e fica todo mundo ansioso, desesperado para saber do que trata, querendo ou de alguma forma adquirir aquilo. A gente vê isso naqueles lançamentos de iPhones, que quando nos Estados Unidos fazem filas enormes, dormem na calçada para esperar a loja abrir no dia seguinte, onde o novo vai ser lançado e as pessoas já não suportam mais aquele seu que tem meses, mas não serve mais. Ele quer o mais novo, e isso é futilidade. Porque se dissesse que era o mais novo porque teria mais utilidade para ele, campo profissional, qualquer coisa que o valha, muito bem. Mas não, vai oferecer mais possibilidades, mais plataformas para serem acessadas, mais apps que ele possa baixar para isso ou aquilo, e assim ele se entretém todo o tempo, deixando o que deveria verdadeiramente merecer atenção de lado. Muitas críticas sobre esse comportamento humano nós temos visto, charges que mostram, vi pequenos vídeos, dramatizações mostrando a que reduzimos o nosso tempo. Então, Joana de Anjos está falando disso, que ocupamos tanto com futilidades que elas assumem para nós, porque as pessoas dizem, mas eu preciso disso, eu preciso ter isso, eu só serei feliz se tiver tal coisa, que não teria sentido, mas essas coisas assumem para nós um significado que não merecem,
Porque são coisas materiais, são coisas que não vão acrescentar nada às nossas vidas. Então, isso tudo está produzindo no ser humano um vazio existencial. O que sobrou do dia inteiro de atividades? O que ele aprendeu, de que ele se ocupou? Quer dizer, como é isso? Então, há um vazio existencial, porque não tem sentido. Não tem um amanhã, não tem uma perspectiva, não está investindo. Claro, gente, que nós sabemos que tem muita gente que não procede assim, mas uma grande parcela da humanidade procede desta forma. Elas precisam ser notadas. O juiz está dizendo, querem dizer eu tenho, você não tem, eu fui, você não foi. Isso é para ser notado. Bom que você tem, mas não precisa depreciar o outro que não tem. Bom que você foi, aproveitou, mas por que ir lá dizer para o outro que não pôde ir alguma coisa que vá magoá-lo, causar inveja? Esse é o preço da sua felicidade? É isso mesmo? Não foi por você mesmo? Foi só para aparecer? Foi só para mostrar? Quer dizer, é isso que Joana está dizendo, é uma vida vazia. Porque não estamos, no fundo, fazendo nada por nós mesmos, verdadeiramente. Estamos fazendo em razão do que o outro possa ver ou pensar a respeito da nossa vida e da nossa pessoa. Então, há um vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas, que se fazem notícia através de artifícios virtuais, usam de todos os meios, de todos os mecanismos, lícitos e ilícitos, para estarem na janela, na vitrine, e todos vejam. Joana classifica como pessoas atormentadas. Quem ocupa a sua vida apenas assim é uma pessoa atormentada. É uma pessoa, e o tempo é implacável, nós não podemos esquecer disso. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. Tá aí o grande número de suicídio que nós temos visto, o grande número de processos depressivos em gradações variadas que nós temos visto, a tristeza amargando a vida de pessoas, a secura dos corações. Há um número enorme, né? Nunca houve, de Joana, um vazio, tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. E é interessante porque estão aí caminhando pelas ruas cheias, shoppings cheios, mas é como se fossem ilhas, cada um separado do outro, cada um num mundo interior próprio. Não tem sentido. Não há um investimento maior em aconchego, em fraternidade, em amizade, em solidariedade, não há, em participação. Então, nos diz Joana nessa questão do livro de hoje, que é o Conquista Tua Paz, dizendo, ao mesmo tempo em que a população do planeta atinge índice elevado, quer dizer, o número de pessoas na face da Terra, hoje, mais de 7 bilhões de criaturas na face da Terra, é o maior número que a Terra já teve. O índice populacional é muito grande na face da Terra e, no entanto, a solidão é maior. A solidão se mostra mais severa entre as criaturas. Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam. Olha o que é que nos separa, o que nos segrega: ambição. E essa ambição desmedida muitas vezes faz prejudicar outras criaturas, separar outras criaturas, individualizar as pessoas, ambições desordenadas. Porque nada contra a ambição, todas as criaturas ambicionam algo melhor, algo mais saudável, ambiciona a felicidade, ambiciona o sucesso, ambiciona o conhecimento, o bom emprego, a família. São ambições naturais do ser humano. Mas existe agora uma ambição desordenada. É tudo. As pessoas parecem polvos esticando tentáculos para ter tudo. Insatisfeitas e inquietações injustificáveis.
Porque às vezes não há qualquer justificativa para tanta temor, tanta dificuldade, tanta ansiedade que as pessoas estão vivendo. Isso tudo campeia atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nuns e antipatia noutros. Então essa coisa de viver, querer estar sempre na vitrine para ser visto e apontado por uma sociedade, né? Apontado por uma sociedade e a vida investindo apenas nisso, isso, diz Joana, é um objetivo existencial, é um mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nuns e antipatia noutros. E para nós o que sobrou? A verdade é essa, o que sobrou? A ilusão, ela vai falar da ilusão, dizendo que este sim é uma forma de viver iludido com o sentido da vida. Então ela vai falar da ilusão, dizendo a ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo de sua realidade para as paisagens tresvariadas da fantasia. A pessoa cria um mundo, cria uma fantasia danada, cria coisas na sua mente, se ilude com tudo aquilo e investe toda a sua energia, a sua força naquela ilusão em que ele está alimentando na alma, na mente e sem um retorno adequado. Somente sonho do ter e do poder parecem proporcionar bem-estar. Que é isso mesmo, eu tenho, eu posso, aí eu estou bem, porque eu tenho, porque eu posso. Eu preciso da marca X na minha roupa, no meu calçado. Eu preciso de algo que me dê projeção, porque afinal vão olhar tudo isso. Isso é tão verdadeiro nos nossos dias que nós sabemos de determinados cargos em empresas onde aquele profissional, independente de ser um bom ou um mau profissional, ele terá que ter, por exemplo, se for um homem, um terno X de uma alfaiataria tal, ter uma caneta de acordo, um relógio de uma determinada marca, uma pulseira, algo que o identifique como alguém que tem poder, que ele possa tirar o seu aparelho celular e todo mundo olhar e dizer, nossa, esse pode. Então, mais do que a capacidade da pessoa, ela está sendo avaliada pelos adereços, como uma árvore de Natal. Estamos comprando a fantasia, o colorido, sabe? Aquilo que está enfeitando e não aquilo que verdadeiramente a criatura é. Mas existem determinados cargos, como dizíamos, que obrigam o seu funcionário a se exibir, a se pavonear diante dos outros, mesmo que ele não quisesse. Se ele quiser se manter dentro daquele grupo, ele tem que seguir essas regras. É muito triste isso, da pessoa precisar. E aí eu me lembro de Einstein, quando Einstein tinha lá um determinado sobretudo, né? E ele lecionava muito frio, ele lecionava usando aquilo. E quando ele foi receber um prêmio, acho que foi o prêmio Nobel que ele foi receber, os alunos disseram, mas professor, o senhor vai com esse sobretudo? Ele estava embarcando para ir, o senhor vai com esse sobretudo? O senhor usa tudo disso aí na escola, na faculdade, o senhor vai com esse sobretudo? Bom, se vocês forem me ver, vocês já conhecem. Os outros que não me conhecem, também não conhecem o meu sobretudo. Então eu vou com ele mesmo. Então para ele não fazia diferença a embalagem. A diferença estava no conteúdo da embalagem. E às vezes nós estamos comprando a embalagem. E aí vem muitas vezes aquela história de comprar gatos por lebres. Porque simplesmente a embalagem não garanta o que está de bom naquele interior. E nós não avaliamos interior. Estamos muito habituados às embalagens. E cada um quer ter uma embalagem mais bonita, que chame mais atenção, que seja mais vendável.
né? Como se todos estivessem à venda numa grande vitrine da vida. Mas, nos diz Joana de Anjos, somente o sonho de ter e do poder parece proporcionar o bem-estar, mesmo com insatisfação interna e o medo de não poder gozar indefinidamente. Porque esse é outro ponto. A pessoa chega num determinado grau de vida material, onde ela é muito bem aceita, muito bem vista, muito bem colocada, e qual é o medo dela? É que isso se acabe. É que como é que ela vai ficar se isso se acabar? Como é que ela vai viver se ela perder esse ponto? Então é uma criatura atormentada em se manter naquele ponto, custe o que custar. Por isso, ela se torna atormentada, porque ela tem medo de não poder gozar indefinidamente. Disso se acabar, num repente, tudo isso ruir diante dos seus olhos. Exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade. E é verdade, nós não temos mais paciência. Nós queremos mandar algo pelos nossos aparelhos e tem que ser instantâneo. Mais que 3 segundos a gente já acha que o aparelho está com defeito, que a internet não serve, que aquele meio de comunicação não está adequado. Essa velocidade em tudo, é tudo para ontem, como nós costumamos dizer, né? Ditados populares, tudo para ontem. E é verdade, esse é o nosso comportamento atual, por conta dessa tecnologia moderna, da velocidade que ela impôs, também o nosso comportamento entra nesse esquema. Entra nesse esquema, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se o aprofundamento das questões normais da existência. Então é um painel, é tudo muito paisagem, é apenas uma pintura. As comunicações muito rápidas acabam sendo somente superficiais. Não dá para ficar falando muito, não dá para ficar detalhando muito, não dá para parar e pensar e dialogar, não dá. É tudo muito rápido para nós. E isto impôs então novos padrões de conduta ao homem, ao ser humano. Ele age de forma diferente do que no passado por conta dessa situação. A robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Nós nem percebemos, quando vemos já estamos na mesma onda. Quando damos por nós, já estamos com aquele comportamento igual a todos. E parece um bando mesmo de robô. Eu vi um videozinho no Japão, mostrava que as descobertas, né? Os japoneses, eles têm na área de tecnologia criações fantásticas, coisas fantásticas para os nossos olhos. E colocaram lá uma determinada tiara com uma câmera na testa da pessoa, com algo ligado ao ouvido dela. Para quê? Porque todo mundo anda olhando para o celular, cabeça baixa, olhando para o celular. E isso já causou acidente, atropelamento, pessoa que caiu, trombada, enfim, aquelas coisas que podem acontecer quando nós não estamos atentos ao nosso caminho. Então, qual é a finalidade disso? Para aqueles que não conseguem mais tirar os olhos da telinha na rua caminhando. É que aquela câmerazinha tem um sensor que apita quando tem um obstáculo à frente da pessoa. Então, quando apita, a pessoa olha e enxerga o obstáculo. Olha que cúmulo! Nós vamos ter que andar com uma câmera na testa para isso? A Cidinha dizendo que ela viu esse vídeo. E é mesmo, porque é o cúmulo. Nós precisamos de alguma coisa que apite, que tenha um obstáculo à nossa frente, embora nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. O que é que nos fez desligar os nossos sentidos de tudo que nos rodeia para um único ponto, que é um mundo virtual, não é o nosso mundo real. Mas nós estamos dentro desse esquema. E se bobear, todos estamos. Nós vamos caminhando, vamos entrando devagarzinho, quando percebemos, já estamos lá
contaminados, robotizados. Então, essa robotização do ser humano, ela tem se realizado automaticamente. Os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e caridade ficaram à margem de Joana. Sentimentos de amor, ternura, caridade ficaram à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional enriquecido de compreensão da finalidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. Tudo isso ficou à margem. Sentimento de fraternidade, sentimento de solidariedade, sentimento de ternura, ficou de lado. De lado. E aí ainda vem um momento como este, que já estamos há mais de um ano de pandemia, onde abraços foram suspensos, toques de mão foram suspensos, cumprimentos dando a mão foram suspensos. Isso ainda ajuda a esfriar mais, a distanciar mais, a sentir menos ainda o calor humano da outra pessoa. Nós estamos dentro disso. Então olha como é difícil, e se nós não nos policiarmos um pouco, nós acabamos frios mesmo, robotizados, com esse comportamento tantas vezes até desumano, porque estamos deixando de exercitar esses sentimentos de caridade, de fraternidade, de amor, e isso vai nos tornando criaturas de coração duro, criaturas difíceis. Então o que ela nos chama atenção é que existe uma finalidade na vida que, mediante esse comportamento, nós não estamos conseguindo dar conta, porque este comportamento está nos privando do nosso desenvolvimento emocional. Nós precisamos sentir, nós precisamos usar esses órgãos dos sentidos no relacionamento com os outros para desenvolvermos o nosso estado emocional, a nossa condição emocional, a nossa maturidade emocional. Que isto entra a fraternidade, entra a caridade, entra o amor ao próximo, entra o companheirismo, todo esse tipo de atitude que nós vamos perdendo. Estamos vivendo também, no relato deste capítulo do livro, uma análise de que estamos vivendo também um tempo de valorização do corpo, mas não a valorização, vamos dizer, no bom sentido, que seria dos cuidados necessários, da manutenção do corpo físico em boas condições, da aparência mesmo, cuidados básicos do nosso existir. Está havendo um excesso de valorização do corpo, onde nós vemos também os excessos de todos os níveis, de todas as situações, até com deformações do corpo em nome de uma beleza. Nós vemos isso também no nosso dia a dia. Então essa valorização do corpo, a sua aparência, nós queremos mostrar, num culto extravagante e muitas vezes patológicos, vira doença. Esse culto à aparência do corpo físico, e é difícil porque não tem como. Nosso corpo sofre transformações, o tempo se encarrega de trazer as suas marcas, por mais que se cuide, elas se farão presentes em nossas vidas, ainda que possamos cuidar um pouquinho da faixa externa, da aparência externa. Não adianta, o interior está sofrendo a ação do tempo. E nós, uma pessoa que não tem aceitação, e já vi casos assim, de pessoas se suicidarem porque não aceitavam envelhecer. Não aceitavam. Não admitiam ver um corpo perder a formosura de um período de mocidade, tenra mocidade que ela teve. Não tem como manter. Nós temos que ir, sim, cuidando, arrumando, deixando em ordem de acordo com o tempo que estamos usando desta máquina física. Eu costumo dizer, nós temos que fazer funilaria e pintura, claro,
Às vezes tem até a parte mecânica que nós temos que consertar. Mas esse culto exagerado, essa coisa exagerada que é cobrada, né? É cobrada. Então isso vira até além das extravagâncias, pode virar uma patologia, uma doença. E isso vem substituindo os impositivos profundos do ser. O ser, o espírito que habita esse corpo, cada vez mais exigente do ego. Ego é a nossa aparência, a nossa persona, aquilo que nós mostramos, essa casca exterior que nós estamos apresentando. Cada vez envolvidos com isso, o id ou o self, como quisermos, vai perecendo, porque nós estamos cuidando apenas de um aspecto dessa nossa possibilidade de vida. Aqueles indivíduos que não podem desfrutar dessas comodidades exageradas parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significado. Não são valorizados. Se nós olharmos, né, as fotos pelas nossas redes sociais que têm aí postadas o tempo todo, não são muitas as fotos naturais. Não são muitas. Tiradas aquelas instantâneas, naturais. Não são muitas. As fotos são muito pensadas, são muito estudadas. Luz, pose, o pezinho, como é que fica, a cabeça, a boca, sabe, a postura. Aquela naturalidade que seria do ser humano se perdeu. E se você não entra nessa de fazer caras e bocas, não é considerado, não é notado, É preciso fazer caras e bocas. Claro que nós admitimos isso da parte daqueles que vivem da imagem. Ele é um profissional e que precisa se apresentar assim, precisa se mostrar assim. Para ele isso é super válido, porque é o seu meio de sustento. Mas aí todo mundo entra na mesma onda e deixa a naturalidade de lado. Então é complicado, porque ou você se comporta como a maioria, ou você está fora do ar, perdidos, fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. Não é relevante a sua presença. Não é importante aparecer naquela foto junto daquelas pessoas, porque você não pauta do mesmo comportamento. Então, é uma valorização, sim, do corpo e não da criatura como ela é. E a consequência disso, né, desse comportamento humano que nós estamos vendo, dessa valorização do corpo, desse envolvimento de mídia, dessa vida de ilusão, de uma aparência ilusória para todo mundo, a consequência é que aumentam os tormentos emocionais, já que não estamos exercitando a emoção, selecionando, aprendendo a viver com as nossas emoções, nós vivemos atormentados por elas. E as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo de alguns. É por isso que muitas pessoas caem na depressão. Ela tem essa facilidade, às vezes até experiências anteriores, vidas outras, onde ela viveu essa experimentação, então ela traz com isso essa facilidade, e aqui, não estando dentro do quadro proposto, não estando na linha de frente das vitrines do mundo, ela acaba caindo nos caminhos da depressão, porque ela não está de acordo. Então, por conta disso, ela entra num transtorno depressivo e em outros provocam mecanismos de violência. Ele agride, ele não está satisfeito consigo e agride o que estiver à sua frente. Então, nós vemos a violência aumentando. Uma das razões da violência no mundo aumentar, dessa violência em todos os níveis, né? Desde a má palavra, as atitudes mais grosseiras, essa violência moral, violência de atitudes, todo tipo.
é a pessoa que não está bem consigo. Então ela agride o outro, gratuitamente, muitas vezes. Ela desconta, antigamente dizia, ele está descontando no outro porque ele ficou chateado, agora vai descontar no outro. E é isso mesmo. Esta é consequência desse estilo de vida que nós estamos vendo. A estabilidade psicológica, ela se torna muito necessária. Porque a estabilidade psicológica nos garante enfrentarmos dificuldades, momentos de alegria, momentos de tristeza com mais tranquilidade, com mais pé, com mais... Sim, temos o nosso momento, mas recuperamos, reequilibramos e seguimos mais adiante. Então, a estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Não é fácil administrar. Chega aquele impacto. Claro que nós levamos o impacto. Reagimos diante desse impacto, ou com tristeza, com alegria, com aflição, com ansiedade, com medo. Sim, é instantâneo isso. Agora, o equilíbrio psicológico vai nos fazer rapidamente passar por esse momento de resposta instantânea diante do fato com um desses comportamentos e vai nos fazer pensar qual é o melhor caminho. O que eu posso fazer para sair disso? Qual vai ser a melhor tirada para mim? Isso é o equilíbrio psicológico. Senão a gente se entrega naquele movimento anterior de desespero, de angústia, de aflição, sem conseguir tomar qualquer providência, paralisados, literalmente paralisados por essa situação, por essa forma de encontrarmos, recebemos o impacto e nele permanecemos, não conseguimos sair. Então, por conta disso, nós vemos a dificuldade, né, que nós estamos apresentando. Esse controle, né, essa estabilidade psicológica, esse controle que nós vamos adquirindo sobre nós mesmos, não é sobre as situações, porque há situações que nós não temos o controle, não temos o poder de desfazer ou fazer diferente. Há situações que não temos a menor chance de modificar. Ela chega até nós. O que nós podemos modificar é somente o nosso modo em recebê-la, mesmo sendo difícil, e em conseguir superar aquela onda brava que chegou. Então, diz Joana de Ângeles, esse controle resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente graças ao exercício da natureza interior, de viver. O hábito saudável de conduzir-se bem na vida, tranquilamente, adequando aqui e ali, sem extrapolar, sem exageros, graças ao exercício de natureza interior. Começa em nós esse querer transitar bem pela vida. E aí vamos mesmo para esse exercício. Então a criatura humana é um conjunto de comportamentos. É um conjunto de comportamentos que se transformam em mecanismo de sustentação da sua existência. Hoje, cada um de nós é um conjunto de comportamentos que adquirimos ao longo desta encarnação ou de encarnações anteriores. Tanto faz, é esse conjunto que deu como resultante o que estamos hoje, como nos apresentamos, o que somos hoje. Esse nível de espiritualidade, desenvolvimento, crescimento, é tudo resultante desse conjunto de comportamentos que nós adquirimos ao longo de muitas experiências. E eles se transformam, esse conjunto, em mecanismo de sustentação desta nossa existência. É o que nos sustenta, com mais fé, com mais força, com mais esperança, com mais alegria, ou com mais desespero, com mais tristeza, com mais angústia. Depende. Esse conjunto que se mostra depende. Então, de tudo que está agregado em nós, é assim que nós vamos conseguir trilhar
de forma melhor ou pior a trajetória da vida terrena que estamos empreendendo. Por essa razão, nestes dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Nenhum de nós tem dúvida sobre isso. O que todos estamos necessitados é exatamente ter paz interior para enfrentar aquilo que vem, aquilo que esteja aí diante de nós, as dificuldades do momento que estamos vivendo. É a conquista da paz que nós precisamos fazer, né? É o grande objetivo. Porque se nós tivermos paz interior, os problemas vêm, nós vamos sofrer o impacto, mas vamos olhar agora e dizer o que eu posso fazer para mudar isso. Como é que por que caminho eu sigo? Porque eu consigo raciocinar, eu tenho a tranquilidade suficiente para pensar isso. Aquela confusão, aquele conflito que chega e que poderia me colocar em dificuldade se eu tivesse reações mais abruptas, se eu conseguir manter paz diante do fato, eu sinto o primeiro impacto, mas agora eu vou ver como agir diante daquele fato para não aumentar a tensão, para não aumentar a dificuldade que está sendo gerada naquela situação. Então, Joana vai falar sobre a paz. É aí que ela começa. Primeiro ela fez assim, como ela tem feito nesses capítulos. Ela mostra a vida como está, a vida como ela é, no momento atual, nesse momento que estamos vivendo. E a partir daqui, já que a paz é a conquista mais importante para nós, para termos meios de conviver com tudo isso, com relativa tranquilidade, ela vai falar sobre a paz, dizendo: pensa-se que paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando este comportamento de apatia, ausência de dinamismo, paralisia. Nós confundimos paz com parada. Às vezes, olhamos a pessoa parada e achamos que ela está em paz, e ela não está em paz. Ela é um tormento só. Uma pessoa que está lá paralisada diante de um fato, uma pessoa que está inerte, que não toma uma atitude, não é uma pessoa que está em paz. Muitas vezes é uma pessoa que está tão limitada e tão aflita que não consegue ter providência. Então nós confundimos, temos esse hábito de confundir, né? E Jesus lá no Sermão do Monte, ele falou duas coisas a respeito da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então, nós temos pacíficos e pacificadores sendo chamados filhos de Deus que herdarão a terra, que é este mundo melhor. São as criaturas que estarão neste mundo mais evoluído, voltando para aqui, porque não comportará mais a terra criaturas que não sejam pacíficas, ou seja, que não queiram briga, que não estejam dispostas a desavenças. Ela tem que não estar disposta a isso, para ser considerada uma criatura pacífica. E o pacificador é aquele que vai procurar, como no dito popular, colocar água na fervura, acalmar, orientar o outro, encontrar caminhos. O mundo melhor precisa de pessoas assim. Jesus já falou isso 2000 anos. E nós estamos aqui com os nervos à flor da pele, discutindo por qualquer coisa. Um não pode olhar para o lado do outro, que o outro já pergunta: o que você está olhando aqui? E já quer tirar satisfação. Se porventura encostar, esbarrar em alguém, o outro nem espera involuntariamente que você vá pedir desculpa, o outro nem responde ao seu pedido de desculpa, olha feio e ainda xinga. Tá cego, não tá vendo? Quer dizer, são atitudes de uma criatura sem paz. Então nós vemos que são muitas. E ela nos diz aqui: pensa-se que paz é ausência de preocupação. Não,
A pessoa tem as preocupações, porque ela tem ocupação no dia a dia e ela tem pré-ocupações. Como resolver essas ocupações, como dar conta dessas ocupações, o que ela tem que fazer, o que ela precisa agir, são preocupações. Então, uma pessoa em paz não é uma pessoa sem preocupação. Ela tem, mas ela tem paz suficiente para coordenar, para atender essas suas ocupações todas. Ou então, pensa-se que paz é a ação contínua, ela está em ação contínua, ela está em paz. Não passando isso de tormento, apatia, inércia, ausência de dinamismo, paralisia. Muitas vezes, um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias e desesperos, vencidos com bravura e persistência. Há muito tempo, eu ouvi um poema uma vez tão bonita, tinha até uma música sobre o palhaço, que ele pinta o rosto para viver. Tem a música de Elis Regina, que diz que ele pinta o rosto para viver. Ninguém sabe o que está na alma daquele que está aparentando a máscara do sorriso para os outros. Então, muitas vezes, nós olhamos uma pessoa de semblante sereno, de sorriso nos lábios, e achamos que a vida dela é um mar de rosas, que ela é uma pessoa sensacional. No entanto, a vida às vezes está assinalada de preocupações, de angústias que ela está trazendo e desesperos, vencidos com bravura e persistência. Ela está na luta para resolver N situações e com aquele ar tranquilo, aquele ar que nos passa a ideia que a vida dela não tem nada disso, Ela é uma privilegiada, não tem nada disso. E não é bem assim. Não é bem assim. Ela pode apenas estar naquele ar tranquilo porque ela está lutando, ela está buscando caminhos, ela está incessantemente procurando solucionar um punhado de coisas. A luta é mensageira da ordem, por cuja exceção se permite a conquista da harmonia interior. Então essa luta que a gente empreende para domar a nós mesmos, para eliminar as dificuldades do nosso caminho, do nosso dia a dia, esta luta que hoje estamos empreendendo é uma mensageira da ordem, da organização. É para se organizar um armário, colocar tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho. Não foi preciso tirar tudo, fez aquele caos, aquela dificuldade, foi um dia inteiro de luta, de cansaço, para depois ver tudo organizado. É o resultado da luta. Então a luta é a mensageira da ordem, por cuja exceção se permite a conquista da harmonia interior. Porque lutou, conseguiu organizar e ali a harmonia interior se estabelece. Como se administra a atividade que exige esforço, abnegação e persistência. Se não tiver esforço, não tiver abnegação, não tiver persistência, não se consegue chegar a essa harmonia interior, não se consegue chegar a este sucesso. Há o amadurecimento psicológico. Estamos nesse processo de amadurecimento de espíritos, E esse amadurecimento psicológico é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias. O nosso amadurecimento psicológico, essa maturidade, essa capacidade de ter uma pelo menos relativa tranquilidade e visão de fatos, e luta, disposição, perseverança, tudo isso, esse conjunto de coisas é que nos dá essa maturidade de espíritos, maturidade psicológica. E isso é um fator decisivo para o comportamento edificante, o comportamento que constrói em quaisquer circunstâncias. Sempre aquela pessoa terá condição para isso, que culmina num estado de equilíbrio
prenunciador da paz e da plenitude. Então a pessoa verdadeiramente se sentirá em paz, e a gente ouve muito isso, da pessoa dizer assim, eu estou tranquila, eu estou em paz, dever cumprido. Ela cumpriu algo, ela deu conta de algo, ela cuidou de algo até a conclusão daquilo, seja o que for, e ela tem ali a paz, a tranquilidade do dever cumprido, de ter feito o melhor. Isso é maturidade espiritual, maturidade psicológica, que fez com que ela cumprisse exatamente, e ali ela tem paz e plenitude, está tranquila. As experiências adquiridas no dia a dia acumulam decisões enobrecedoras para nós. Porque tudo que nós estamos aprendendo vão se acumulando e vão nos ajudando a ter decisões enobrecedoras, melhores do que as passadas. Por isso que nós dissemos, com tudo isso que estamos olhando da humanidade hoje, a humanidade já foi muito pior. Ela já viveu muitas experiências que transformaram alguns dos seus elementos em criaturas verdadeiramente nobres de coração e de caráter. Então nós temos no mundo muitas pessoas com esta nobreza de caráter, de sentimento, de coração. São espíritos que já passaram pelos pedaços difíceis tresloucadamente e que conseguiram equilibrar-se, conseguiram amadurecer a ideia, conseguiram entender a vida e aí tocam agora com mais tranquilidade. Se desejas realmente manter a postura saudável que faculta a conquista da felicidade real, mune-te de paciência e perseverança em todas as situações, avançando sem cessar nas conquistas que te constituem meta prioritária. Armas para o nosso sucesso, paciência e perseverança. Para chegarmos a essa condição de equilíbrio, de sentimentos mais nobres, de atividades mais nobres, paciência e perseverança é exercício de cada dia. Não te desanimem os obstáculos, porque eles existem. Toda hora vão surgir na nossa vida alguma pedra no caminho, que não nos desanime. Não receis os insultos iniciais, porque eles também acontecem. Acontecem essas dificuldades, tanto os obstáculos como os insultos que chegam até nós, eles fomentarão em nós meios hábeis para a nossa conquista definitiva. É por conta dos obstáculos que nós descobrimos, usamos a inteligência, descobrimos caminhos, fazemos nossos exercícios de solucionar tudo aquilo, e então eles vão nos mostrando meios de nos tornarmos cada vez mais hábeis nas soluções, e isso é uma conquista do espírito. É esse espírito que está saindo privilegiado. Privilegiado não, está saindo preparado. Porque não há privilégios. Ele exigiu muito esforço neste preparo para ele se tornar uma criatura melhor. E isso é conquista definitiva, porque é conquista do espírito. E tudo que é da alma, que é do espírito, não perece. É acervo do próprio. Então, ninguém poderá tomar toda conquista autoiluminativa que venha clarear a nossa mente e o nosso modo, os nossos passos, a nossa vida, é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Olha, tenacidade e amor, confiança e dedicação. Sabe a ideia de malhar em ferro frio? As pessoas dizem, não adianta malhar em ferro frio. Adianta. Não é gota a gota que a água consegue furar a pedra? Cada gotinha que foi caindo naquela pedra tão dura, naquele granito tão duro, acabou por fazer o seu papel e no final pode ter um furo naquele obstáculo tão grande que era.
E é isso, é tenacidade, é perseverança, são as formas que nós temos que desenvolver. Bem, nosso horário até passou um pouquinho. Deixamos ainda o restante desse capítulo 4 falando a respeito da conquista da paz, da nossa parte, de cada um de nós, a conquista própria. Se Deus quiser, a semana que vem a gente continua. Mas de hoje já deu para a gente ver o mundo, um painel, ver que as situações nos chegam exigindo de nós mais equilíbrio, mais maturidade, o exercício diário diante das dificuldades, o uso da nossa inteligência, o uso da nossa fé, da nossa força, para irmos superando e encontrando ferramentas que vão nos auxiliar futuramente a desenvolver as nossas habilidades de espíritos, luzes que somos, espíritos do bem. Nós precisamos dessas ferramentas para demonstrar isso que é inerente a todos nós. O bem, o dom divino que está em cada um de nós. Ele virá à tona através dessas ferramentas evolutivas que nós estamos adquirindo em cada passo da nossa jornada terrena. Então vamos agradecendo muito a companhia na noite de hoje, durante toda a semana que passou, pedindo que Deus abençoe a todos, fortaleça, proteja, que a luz se faça, que a harmonia se estabeleça, que em nós, essa consciência desperta propicie escolhas mais felizes para o nosso existir, nos ajude a ver valores mais nobres que serão as nossas verdadeiras aquisições. Isso é o que conta para nós. E queremos encerrar a nossa semana com aquela oração da paz que é atribuída a São Francisco de Assis. Sabemos que não é, mas é conhecida assim por todos nós, porque representa a jornada deste espírito, Francesco Bernardoni, que tornou-se o São Francisco de Assis. Este que, numa encarnação, conseguiu desenvolver muitas das virtudes que já estavam sendo solicitadas por ele há muito tempo, em outras experiências, mas que nesta encarnação, em que ele é conhecido como São Francisco, elas vieram à tona de uma forma vigorosa, romperam as barreiras do espírito e vieram à tona de uma forma vigorosa. E é ele quem, consciente desta necessidade de vida em sociedade, suplica por todos, colocando-se à disposição de todos. Então, nas suas palavras, essa oração são palavras que representam muito bem o espírito franciscano, que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e um fim de semana de saúde, paz, tranquilidade em nossos corações. Até segunda-feira, se Deus quiser, quando estaremos de volta com as nossas reflexões. Deus abençoe a todos.